A gente segue na CNN agora com o grande debate que começa. O quadro é um grande sucesso na CNN americana, eu falo isso todos os dias, porque a gente trouxe aqui para o Brasil o grande debate, que já é um sucesso também. Nós temos como objetivo apresentar temas relevantes e visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Sempre vamos trazer pessoas com pensamentos divergentes e você é que vai receber aí a informação do jeito que você entender melhor. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Roda a vinheta. Muito bem, Gisele Soares já aparece aqui, Tiago Anastácio também, bom dia para vocês. Vamos começar já com um tema que está dando o que falar. Vamos debater a ação da Polícia Federal determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foram vários mandados de busca e apreensão contra aliados do presidente Jair Bolsonaro, deputados estaduais e federais, empresários, blogueiros. No final da tarde de ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a suspensão do inquérito no Supremo. Quero começar com você, Gisele, a sua visão sobre tudo isso que está acontecendo agora. Bom dia. Bom dia. Precisamos nos atentar para alguns princípios constitucionais importantes, a legalidade, a liberdade de expressão e justamente nos atentando a esses princípios para que não sejam cometidos excessos ou injustiças. Esse inquérito é um inquérito instaurado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que nomeou, então, o ministro Alexandre de Moraes relator, e o ministro Alexandre de Moraes, então, conduziu essas investigações e ontem prolatou uma decisão que culminou, então, com a expedição de uma série de ofícios, com uma série de ações de busca e apreensão promovidas pela Polícia Federal e também com a entrega de intimações para a oitiva de pessoas, além da determinação de quebra de sigilos bancário e fiscal de empresários. Então, trata-se de uma grande operação que envolve 29 pessoas, portanto, cada uma dessas pessoas é alvo de possíveis condutas criminosas e aqui eu coloco, então, algumas indagações pessoais. A primeira delas, o fato da utilização do termo fake news. Então, de novo, um anglicismo, um conceito não jurídico que dá, então, respaldo, é justamente o objeto dessa investigação. É preciso que se faça, que se compreenda efetivamente qual é o objeto, qual é o conceito de fake news para esse inquérito policial, para que essas pessoas investigadas possam, então, contribuir para a investigação e, eventualmente, se defender de acusações que entendem que não são válidas. Além disso, a questão dos sujeitos. Então, quem é que pode ou não promover fake news ou notícias fraudulentas? Então, a notícia fraudulenta é aquela produzida por jornalistas ou por pessoas comuns? A notícia fraudulenta pode ser considerada fraudulenta pelo simples fato de trazer humor, de fazer até um humor mais resvalando para o escárnio, para o maldizer, mas dentro de uma conotação mais humorística, sem o dolo, sem a intenção de ofender? E mais do que isso, fake news não se trata só e não configura exclusivamente crime, ela também pode configurar simplesmente um delito civil. Então é preciso que se faça essa diferenciação, porque para justificar busca e apreensão, atuação da Polícia Federal, oitiva de pessoas, é preciso que os crimes sejam tipificados, configurados, para que então se possa fazer uma análise crítica de cada um dos fatos, sem uma confusão ou uma interpretação muito elástica que possa condenar pessoas que estavam simplesmente comentando notícias ou fazendo comentários inflamados contra instituições sem o dolo, sem a intenção do cometimento do crime ou da difamação, da injúria, da calúnia em si. Tiago Anastácio, seus argumentos iniciais. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Antes, vamos separar os alhos dos bugalhos, certo? É importante estabelecermos uma coisa. A liberdade de expressão é um dos elementos mais fundamentais de todo o mundo ocidental, de todas as democracias, principalmente as que advieram em razão de ou posteriores ao iluminismo francês. Liberdade de imprensa, liberdade de opinião,
direito de se defender contra o Estado. São baluartes do Estado de Direito, que não serve ao governo, serve fundamentalmente ao povo, para quem todo o poder do governo deveria ser exercido. Feita essa pequena diferenciação, é importante nós estabelecermos uma outra coisa. Fake news é um termo novo, utilizado fundamentalmente pela imprensa, porque aportamos no Brasil uma expressão, como já aportávamos lá atrás, desde 2013, com... Breaking News, CNN. Muito bem, informação importante chegando agora. Daqui a pouco a gente volta com o Tiago Anastácio para que ele continue no grande debate. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é contra a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. A justificativa dele: não cabe a terceiros, no caso partidos, solicitar diligências. Essa informação acaba de chegar, abre aspas, tratando-se de investigação em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade da ação penal pública, cabe ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito, bem como a indicação das diligências investigativas, sem prejuízo ao acompanhamento de todo o seu trâmite por todos os cidadãos. Fecha aspas. Informação passada aqui pelo Daniel Adjuto, informação que acaba de chegar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e eu já tenho falado isso há alguns dias, esta semana ele teria realmente um protagonismo muito importante em dois casos. O caso do vídeo Moro-Bolsonaro, que ele ficou de dar um parecer até esta sexta-feira, se vai arquivar, se vai dar continuidade, se vai implicar o presidente, se vai implicar Moro, se vai implicar os dois. Então, o caso do vídeo é um caso em andamento com Augusto Aras. E também o celular. O pedido feito por 3 partidos, encaminhado ao ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. O ministro, como é de praxe, rebate e encaminha para a Procuradoria-Geral da República. Mas Augusto Aras já se manifesta, já dá o seu parecer contra a apreensão do telefone celular de Jair Bolsonaro, presidente da República. Por isso que a gente já entende, inclusive, a presença do ministro general Augusto Heleno, ali onde o presidente costuma falar. Vou até pedir para o Igor, se ele puder retomar aquela sonora do ministro general Heleno, porque ele fala exatamente sobre esse tema. O ministro Augusto Heleno, o ministro general Heleno, ele que fez uma manifestação na semana passada que subiu a temperatura porque ele veio de forma muito direta, de forma muito forte, dizendo que não aceitava essa imposição de que o presidente tinha que mostrar o telefone celular. Augusto Heleno falou agora há pouco, então, em breve nós vamos ouvir novamente. Uma das partes é: qual a razão de apreender o celular do presidente da República? Foi o questionamento trazido por Augusto Heleno, que há pouco chegou até de surpresa naquele mesmo ambiente em que o presidente da República costuma passar diariamente, falar com seus apoiadores, eventualmente conversar com a imprensa. Então, foram estas algumas das palavras do general Augusto Heleno. Então, breaking news, notícia para você, notícia que acaba de chegar, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra o pedido feito por partidos políticos. Relembrando, 3 partidos políticos fizeram a solicitação ao STF e o STF, com base nas investigações dessa possível interferência do presidente da República na Polícia Federal, encaminhou esse pedido para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, a notícia do momento é que ele rejeitou o pedido de apreensão do celular do presidente. Gotino. Vamos ouvir, então, o general Heleno, o que ele fala no Palácio da Alvorada, informação de agora há pouco. Vamos lá. Vamos manter o equilíbrio entre os poderes, limitar as decisões, as atribuições dos respectivos poderes, e é isso que está se pleiteando. Então, no momento que há uma manifestação, não sei nem de quem, mas de uma possibilidade de ser apreendido o celular do presidente da República, se nós ficarmos calados,
eu principalmente, que sou o responsável pela segurança institucional, parece que eu estou concordando. E sou absolutamente contra isso. Não pode nem ser ventilado. Não pode nem ser... mas o presidente é um cidadão comum. Sim, o presidente é um cidadão comum. Tanto é que vários aí já tomaram impeachment. Mas qual a razão de apreender o celular do presidente Bolsonaro? Deu uma razão plausível disso aí. Então é preciso que as coisas sejam dos dois lados. Seja buscado o equilíbrio, o bom senso, a harmonia, o respeito entre os poderes. Muito bem, a gente segue aqui na CNN. Agora a gente aciona a nossa analista em Brasília, Basília Rodrigues, que já está buscando novas informações deste parecer do Procurador-Geral da República. Basília. Oi, Gotino. Eu acabei de falar aqui com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele afirmou que esse parecer não significa a conclusão de ser contra ou a favor da apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que esse foi um pedido apresentado por diversos partidos de oposição, um pedido paralelo ao inquérito que já está em curso, motivado pelas denúncias, acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois bem, na avaliação do Procurador-Geral da República, que foi chamado ao caso para dar a sua opinião, não há um fato novo que leve a essa medida urgente agora, a apreensão do celular do presidente da República. Ele disse que já há uma investigação em curso se referindo ao inquérito que tem tanto o ex-ministro Sérgio Moro como o Bolsonaro como alvos dessa investigação e que somente após o andamento desta apuração, quando houver uma junção aí de convencimento por parte da Procuradoria-Geral da República, é que uma medida como essa poderá ou não ser adotada. Ele afirmou, portanto, que não há fato novo e que carece de utilidade a apreensão do celular de Bolsonaro agora, nesse estágio inicial da investigação. A gente volta, então, a destacar que essas são as palavras do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aqui numa breve conversa por mensagem de celular. Eu perguntei logo cedo para ele se ele estava se posicionando, então, contra a apreensão do celular de Bolsonaro. Ele disse que não é bem assim a informação. Na avaliação dele, dizer que agora não é o momento e que não cabe a terceiros, se referindo aos partidos políticos, fazer um pedido como esse, não significa que Aras seja contra ou a favor da apreensão do celular. Na prática, essa manifestação dele afasta as possibilidades do ministro Celso de Mello tomar essa decisão. É uma opinião, mas serve com peso para que Celso de Mello possa fazer essa avaliação de modo geral. Obrigada, Gotino. Basília. Muito bem. Obrigada. Assim que tiveres mais informações, por favor, é só chamar a gente. Lembrando que o próprio presidente da República já veio a público, em frente à imprensa, dizer que não entregaria. Disse, me desculpa, senhor ministro Celso de Mello, mas o meu celular eu não entrego. Foi a vez em que o presidente da República disse isso em frente à imprensa. Então é isso, informação, PGR é contra a apreensão de celular do presidente Jair Bolsonaro. Gotino. Vamos retomar o grande debate. Volta aqui Tiago Anastácio, também a Gisele Soares. A gente já vai falar mais sobre o inquérito das fake news, que está gerando aí realmente muita confusão, muita opinião. Mas eu queria voltar ao grande debate com esse ponto, com esse tema, porque a notícia é quente e eu quero que vocês têm totais condições de comentar o assunto. A Procuradoria-Geral da República opinando aí, dizendo que é contra a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Queria que vocês falassem, vou começar com você, Tiago, porque você estava com a palavra quando entrou a vinheta, e é assim mesmo, a vinheta entra quando a notícia chega, e aí pode estar eu, você, a Gisele, qualquer um falando, é assim, o breaking news da CNN é a notícia em primeiro lugar. Começo com você agora, celular do presidente Jair Bolsonaro, o presidente não quer mostrar o celular, não vai entregar. O general Heleno é contra e foi incisivo nisso, fez até uma nota que elevou a temperatura entre as instâncias ali, entre as instituições. Queria que você falasse sobre isso agora com esse parecer da Procuradoria-Geral da República. Tiago. Então, Gotino, nós temos que lutar sempre no Brasil, principalmente quando falamos de direito, contra a hipocrisia.
O presidente da República vai mostrar sim o celular, se houver ordem judicial, como aconteceu com o governador Witzel. Os chefes de executivo, aí não importa se do estadual ou do federal, eles irão, se a decisão for fundamentada por autoridade competente para fazê-lo e havendo razão justa, correta para essa apreensão. E o mais importante, sendo um meio de prova excepcional, porque não se começa nenhuma investigação criminal grampeando pessoas, apreendendo celulares, nem nada. Nessas possibilidades, sem dúvida nenhuma, o presidente da República irá sim entregar, sob pena de crime comum e crime de responsabilidade. Gostaria de chamar a atenção para um ponto que me deixou muito feliz. Eu já falei com a Gisele aqui, já externei várias vezes. A minha posição, eu sou uma pessoa que eu tenho grande respeito pelo general Augusto Heleno. Aquela posição dele, com aquela manifestação dele, foi absolutamente horrível, absolutamente antidemocrática. Aquilo ali não se faz. Não se faz no jogo democrático. Por quê? Depois veio a operação no Rio de Janeiro e se mostrou que ninguém é intocável, nenhum chefe de executivo é intocável. O caso Watergate, puxado pelo Celso de Mello, também demonstra isso. Mas hoje o general Heleno acertou em cheio. E é por isso que, se eu critico algo, eu tenho a obrigação de, do outro lado, aplaudir. Ele disse e fez uma pergunta: qual é a razão plausível para apreender o celular do presidente? De fato, eu creio que não existe nesse momento. Pode existir um dia? Pode, como tudo pode. Mas nesse momento não há razão plausível. Por quê? A investigação está se iniciando no Supremo Tribunal Federal. As testemunhas precisam ser ouvidas. Será necessária uma apreensão? Pode ser que sim, mas não agora. Tiago, faz só uma explicação para a gente aqui, para quem assiste. A posição da Procuradoria-Geral da República é essa. O que muda no caso do celular neste momento? O assunto está encerrado ou a decisão fica ainda com o Supremo Tribunal Federal sobre a perícia no celular do presidente? Fica com o Supremo porque a Procuradoria-Geral da República, ela não rejeita pedidos ou aceita pedidos. Okay. Ali, ela opina se juridicamente o pedido tem base fática e se esse pedido está de acordo com o direito. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República age, me parece, com correção. Porque quem noticia um crime, e me parece que o caso era de notícia de crime, ele pode até sugerir diligências, mas não pedir diligências. São coisas distintas. E o Procurador-Geral da República, que me parece de forma acertada, não li a decisão, ela saiu agora, foi publicada agora, ele fala o seguinte: um partido político pode noticiar o crime, pode até sugerir provas, mas ele não pode fazer o pedido diretamente. E, nesse aspecto, a Procuradoria-Geral da República parece que age com correção. Perfeito. Deixa eu passar para a Gisele agora, que fez assim com a cabeça. Você não concorda com o quê, Gisele, por favor? Nada. Tudo um grande equívoco, muitas ilegalidades. Partido político não tem legitimidade para pedir a entrega do celular do presidente da República. Ô, Gisele, calma aí. Então você está discordando não do que eu falei. Não, estou discordando, não, estou discordando da situação. Não. Tá bom. Excepcionalmente não estou discordando de você. Não, estou concordando. É que, na verdade, Tiago, é uma lista de ilegalidades, você pode até me ajudar. Primeiro, não existe a legitimidade, portanto, um partido político, se ele quer noticiar um crime, ele noticia o crime para o Procurador-Geral da República, não no STF. O Procurador-Geral da República, o Ministério Público, ele é justamente o detentor da ação penal. É para ele que devem ser encaminhadas quaisquer notícias de crimes. Então já há esse equívoco, inclusive, provavelmente proposital, para que, provocando o STF, haja essa aparente chancela do STF que encaminha, então, para a Procuradoria-Geral. Essa notícia Gisele, poderia ter sido encaminhada diretamente para lá. Deixa eu só colocar um ponto. A notícia de crime, ela pode ser apresentada para, inclusive, das 3 autoridades. Para um delegado geral, ou para qualquer delegado, como acontece no nosso cotidiano.
para o Procurador-Geral da República e também para o juiz, que aí passa, evidentemente, para o procurador. Mas o partido político tem assessoria jurídica e sabe muito bem que o encaminhamento correto é diretamente para o titular da ação penal, que é a Procuradoria-Geral da República. Outra coisa, não há fundamento nenhum a não ser a intenção de expor o presidente neste momento com este pedido. Por quê? Porque o titular da ação penal, quem tem que investigar é a Polícia Federal, é o Ministério Público. E aí, a minha outra crítica, e isso é algo que vem me preocupando bastante. O que acontece, Tiago? Qual é o tempo para que as coisas aconteçam, para que um crime seja apurado? Há essa notícia de crime. Há esses indícios prováveis de autoria e de materialidade. Perfeito. Há o início de uma investigação. Essa investigação avança. À medida que ela avança, então, podem ser necessárias outras medidas violentas, como busca e apreensão, como oitiva, como invasão da casa de pessoas, como a quebra de sigilo bancário e fiscal. Mas para que isso seja ordenado pelo Poder Judiciário, com a chancela, com a fiscalização do Ministério Público, com a atuação direta do Ministério Público e execução da Polícia Federal, é preciso que haja fortes indícios, é preciso que haja uma coleta de princípios de provas ou de provas em si. O que nós temos que tomar cuidado é que está havendo uma inversão completa de valores. Exatamente. Então, não é investigação, é perseguição. Por quê? Porque eu quero obter o celular do presidente ou eu quero obter o resultado do exame de saúde do presidente e eu então me valho do Poder Judiciário para, de alguma forma, conseguir chegar a esse meu objetivo e vou, neste meio do caminho, usando o Poder Judiciário para coletar provas ou indícios daquilo que eu já estou convencido desde o começo. Ou seja, eu parto já de um propósito para, então, usar o Poder Judiciário para dar justificativa para esse meu propósito inicial. É uma inversão perigosa. E só um comentário final. No meu entendimento, General Heleno agiu muito bem naquela nota, assim como agiu muito bem hoje. Cabe a ele fazer essa defesa do presidente. Essa ação é absolutamente descabida. Ele tem realmente que responder. A nota não tem nada de quebra da institucionalidade ou de qualquer forma de subversão. A mesma fala dele de hoje, inclusive a harmonia entre os poderes que ele clamou hoje, está lá documentada naquela nota. Então, age muito corretamente o general Heleno e é preciso que o Poder Judiciário também haja corretamente e passe a rejeitar esses pedidos sucessivos que pretendem usar o Poder Judiciário para chancelar esse tipo de atitude completamente antidemocrática. Tiago, concorda? Claro que não. Claro que não, Gotino, por um princípio elementar. Não existe só o positivo e o negativo. Eu estou aqui aplaudindo o general Heleno hoje, porque ele agiu correto e usou o termo jurídico mais do que perfeito. Existe razão plausível ou algo parecido para a apreensão do celular? Eu te digo, não. Neste momento, não. O general legal. Heleno foi perfeitíssimo hoje. Perfeitíssimo. Logo, deve ser elogiado. Parabéns, general Heleno. Lá atrás, propositadamente, porque é um homem inteligente, formado na mais importante academia militar brasileira, ele deixou uma lacuna proposital que gerou reações. Ele deixou uma lacuna, sim. E nós não podemos defender cegamente quem deixa lacunas propositais. E eu entendo que é o papel dele, mas de defesa não, de segurança do presidente. Qual lacuna proposital? A lacuna, as consequências imprevisíveis. Consequências imprevisíveis quais? Liste 3, 4 ou 5 consequências. Então, lá cabia a crítica porque houve a lacuna proposital. Hoje, ele foi perfeitíssimo na sua manifestação. Então, eu vou aplaudi-lo, ele está corretíssimo. A invasão de privacidade de uma pessoa é só com razão plausível, com base em elementos, quando essa prova é fundamental e não pode ser conseguida com base em documentos, testemunhos e gravações. É a regra do direito que tem sido desrespeitada à torto e à direita no Brasil. Há muitos anos, Thiago, quando a política era contra aquele partido que, inclusive, a Gisele está bem vermelha hoje, não é verdade? Mas é uma história de Brasil que tem aplaudido essas condutas. E eu digo para vocês, estava errado lá atrás e está errado fazer agora. E eu não estou defendendo nem os Luiz Inácios, as Dilmas e nem os Jaires.
Está errado porque vai contra o direito, Tiago, que é a regra do jogo. Gisele, em um determinado momento, disse que é uma perseguição ao presidente o que está acontecendo agora em relação ao pedido para apreender o celular de Jair Bolsonaro. Qual a sua visão sobre isso? Gotino, o presidente da República... Ele está sendo perseguido? Ele está dentro do jogo político. Os partidos políticos fizeram esse pedido, certo? Então é um ato fundamentalmente político. É esse excesso dos partidos acionando o Poder Judiciário, enquanto nós temos a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, já atuando nesse caso criminal, onde a perseguição é legal, é a persecutio delicti, a persecução do delito, o perseguir o crime. O que acontece? Mas os partidos também têm, o direito de petição. 2, eles têm o direito, como qualquer do povo, de noticiar um fato que ele entenda ser delitivo. E cabe ao Judiciário, sob a vigilância da Procuradoria-Geral da República, esse acionado também da Ordem dos Advogados, por um representante contratado por um investigado, ou até mesmo dentro das possibilidades de interferência da Ordem dos Advogados, de analisar essa legalidade. Mas, creio que a Gisele também seja favorável a isso, nós estamos judicializando demais. Uma coisa é o direito de peticionar. Outra coisa é o direito de peticionar e as petições irem gerando todo dia um trabalho que já é excessivo no Supremo Tribunal, quando há, sem dúvida nenhuma, uma investigação em crime sob a vigilância da PGR, com a Polícia Federal envolvida e sendo feito de forma célere. Parece que de forma responsável. Eu sou contrário a esse excesso. Se houvesse inércia, e se houver inércia das autoridades públicas, me parece que qualquer um do povo, e aí isso engloba também os partidos políticos, poderia sim peticionar, falando, vem cá, a Procuradoria-Geral da República está silenciando sobre esse fato. Mas não parece que é o ocorrido. Gisele, você disse que o presidente sofre uma perseguição. O Tiago disse que isso compete ao cargo, faz parte do jogo político e tem que ter os instrumentos corretos para fazer a defesa. Como é que você avalia isso? Gotino, o meu paralelo é cuidado com investigações que não são investigações, são perseguições travestidas de investigações ou processos judiciais travestidos de perseguição. Então, eu mencionei aqui justamente aquele processo que me incomoda demais do Estado de São Paulo, que exigiu a apresentação e conseguiu impor ao presidente a apresentação do resultado dos seus exames de coronavírus, ferindo então a sua intimidade, uma empresa privada que não tem o cunho de defesa social ou de buscar esse tipo de informação. Portanto, um processo com uma ilegitimidade muito flagrante. Novamente, esse processo, então, em que há esse pedido irregular, inclusive, porque poderia sim e deveria sim ser dirigida essa notícia-crime à Procuradoria-Geral da República e não diretamente acionada ao STF. Então, os partidos políticos estão judicializando sim e judicializando demais. O Tiago falou aí da OAB e também do Ministério Público. Nós vimos, por exemplo, na semana passada, numa discussão pública entre o próprio ministro Alexandre de Moraes e o ministro Marco Aurélio, uma troca de acusações sobre possíveis vazamentos de informações privilegiadas à imprensa. Um diz Vossa Excelência gosta muito de falar, não gosta de ouvir. O outro diz que Vossa Excelência gosta muito de falar com a imprensa. Ah, mas eu falo com a imprensa vestido com a toga. Não, o senhor fala em off. Então, eu não vi nenhum partido político ir requerer, por exemplo, uma instauração de um inquérito para apuração de possíveis vazamentos desses dois ministros do STF, o que poderia ter acontecido. Afinal de contas, foi uma discussão pública e houve essa troca de acusações. Então, há muitas vezes, e o que nós estamos vendo, são operações muito direcionadas. A própria operação do STF teve um claro direcionamento, um declarado direcionamento a apoiadores do presidente. Então, ontem foram 29 mandados, portanto, 29 pessoas que foram, então, abordadas pela Polícia Federal.
Algumas delas tiveram seus celulares, seus tablets apreendidos, seus escritórios invadidos, outras receberam intimações para irem prestar esclarecimentos e depoimentos, sem, inclusive, acesso aos autos. É preciso que essas pessoas, então, saibam exatamente do que estão sendo acusadas. E aí a minha dificuldade, eu retomo, de o que é crime dentro deste conceito de fake news, que já é um conceito que não é um conceito propriamente jurídico, não é nem um termo brasileiro, para que essas pessoas, então, possam contribuir com as investigações, possam esclarecer. Então, é só esse cuidado no tempo. Nós temos que tomar cuidado para não usar das investigações para promover perseguições a determinadas pessoas. A Polícia Federal, o Ministério Público precisam se posicionar. É importante, inclusive, que a PGR tenha se posicionado dessa forma com relação à apreensão do celular do presidente. E diante de toda essa balbúrdia nacional, é o general Heleno com a sua nota que vem, que é justamente a pessoa apontada como ter elevado o tom ou a temperatura de toda essa situação. Olha, o presidente fala ali com os apoiadores, a presença de alguns militares ali também. O general Heleno já falou com a imprensa nesse mesmo local. Eu queria falar para vocês o seguinte, a hashtag Grande Debate está funcionando, estou recebendo aqui as mensagens, muita gente reclamando que tudo está acontecendo nesse horário, eu quero mais tempo para o Grande Debate. Vocês já estão com um público aqui já cativo para assistir o Grande Debate, viu, Tiago, Gisele, muita gente querendo que vocês debatam. Eu acredito que o presidente vai falar com a imprensa, está se aproximando ali, vamos aguardar, porque aí eu não preciso interrompê-los mais uma vez. Mas a gente está trazendo a Gisele e o Tiago para debater os temas que chegam no Breaking News. Já que a Gisele voltou a falar sobre a operação da polícia, o chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, discorda da condução do inquérito das fake news. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Estou só aguardando para ver se o presidente vai falar com os jornalistas, porque aí eu não preciso interrompê-los mais uma vez. Mas eu queria voltar a esse tema das fake news. Os aliados do presidente estão reclamando e muito sobre a conduta deste processo, deste caso, deste inquérito das fake news. E tem o outro lado, a oposição, dizendo que sim, porque é um ataque que vem acontecendo, um ataque muito forte de apoiadores do presidente com fake news. Acho que o presidente vai falar, daqui a pouco eu retomo o Grande Debate com vocês. Vamos com a palavra do presidente Jair Bolsonaro, por favor.